Olá, ouvinte da Jovem Pan 88,7 FM e também a gente vai fazer transmissão conjunta em 89,1 FM, que é a Clube FM. E também nos dois YouTubes, da Clube FM Blumenau e da Jovem Pan Blumenau. Por quê? Porque o assunto de hoje é um assunto que interessa a comunidade de Blumenau e do Vale Europeu. Vamos falar de uma casa de saúde, de uma casa que surgiu da filantropia, da vocação religiosa de cuidar e que ao longo dos anos se tornou referência nacional no cuidado da saúde e na evolução científica da saúde do homem, do ser humano. Vamos falar do Hospital Santa Isabel, que tem uma história belíssima de pioneirismo em Blumenau e também em Santa Catarina. E quem está para falar aqui sobre a história do Santa Isabel, sobre principalmente o momento contemporâneo e atual dessa casa de saúde, é Saulo Mengarda, diretor-geral do Hospital Santa Isabel, que hoje faz parte da rede Santa Catarina, que, como a gente estava falando nos bastidores, tem sua sede na cidade de São Paulo, capital. Saulo, seja bem-vindo aqui à Clube FM, à Jovem Pan, para a gente falar um pouquinho sobre Santa Isabel. Bom, muito obrigado, Neto, pelo convite. É um prazer estar aqui, falar um pouco sobre essa instituição que eu tenho tanto orgulho de estar conduzindo e administrando, que tem uma relevância e uma importância não só para Blumenau, mas para todo o estado de Santa Catarina. Saulo, a gente falando aqui nos bastidores, a gente estava falando você falou de Rio Grande do Sul, de São Paulo, e hoje você comanda o Hospital Santa Isabel. Um pouquinho para a gente entender, o Saulo, diretor-geral, qual é a trajetória para chegar até a cidade de Blumenau e hoje estar à frente do Santa Isabel? Bom, eu sou catarinense, né? Eu sou de Mafra, divisa com o Paraná, e me formei em administração de empresas. Durante o curso de administração, eu conheci a área de saúde, então eu fiz estágio numa Secretaria Municipal de Saúde de Carambeí, no Paraná, e pude experimentar um pouquinho da importância de fazer gestão hospitalar, né? De fazer se aproximar a gestão dentro de uma unidade de saúde, de um hospital. Também fiz estágio e o trabalho de conclusão de curso num outro hospital em Ponta Grossa, né, de umas irmãs que estiam lá, e com isso eu experimentei e quis seguir nessa área. Fiz um processo de trainee, assim que me formei, e comecei a carreira em Santarém, no Pará, né, um trainee que começou lá, depois eu fui para São Paulo, de São Paulo eu fui para o Paraná, do Paraná voltei para o Pará, depois voltei a Santa Catarina, passando aqui pela Unimed Blumenau, e fui para Porto Alegre depois disso, administrar o Hospital São Lucas da PUC, no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E tudo isso numa trajetória de crescimento profissional, graças a Deus. E voltando para Santa Catarina com a oportunidade de administrar agora o Hospital Santa Isabel, que faz parte da rede Santa Catarina. Então, de uma maneira resumida, uma história já de em torno de 20 anos de administração, 10 encargos já de direção. Essa é um pouquinho da minha trajetória que me levou a administrar a saúde, e acho que ser picado pelo mosquito, né, que percebeu o quanto esse trabalho pode impactar positivamente na vida das pessoas. Teve uma trajetória ali de 20 anos dentro da área da saúde, como administração, gestão administrativa da saúde, e em diferentes regiões do país, em diferentes estados, e até o próprio contexto aqui de Santa Catarina, ali, a própria diferença que tem de regiões. Como é que você encara esse desafio e esse entendimento hoje da gestão de saúde, e como é que foram essas diferenças que sente lá do Pará para uma gestão de saúde no Rio Grande do Sul, para uma gestão de saúde aqui numa cidade como Blumenau? Acho que além das diferenças culturais, né, o Brasil é um país muito grande, né, então a diferença cultural do sul para o norte, para o nordeste, é muito grande na questão comportamental, perfil das pessoas. Então isso te agrega muito valor em saber lidar com situações diferentes do que você é habituado, né? Até do que você cresceu, né? Então acho que isso traz uma bagagem importante para você trabalhar num mundo que é cada vez mais diverso, né? E inconstante, né? As coisas mudam muito rápido. E também falando em modelo de gestão, até política pública, né? Por exemplo, no Pará, a política pública do estado, por ser um estado muito grande, ela fez uma política de descentralização através da criação de hospitais regionais em cidades que eram polo e referência,
as cidades mais populosas, e esses hospitais eram porta fechada, que a gente diz, né? Eles são referenciados, ou seja, existem as unidades menores, UPAs, unidades de saúde de família, que encaminham os pacientes para esses hospitais regionais com uma maneira já mapeada de acordo com o perfil desses pacientes. Isso torna uma previsibilidade maior, né, de fazer a gestão do próprio paciente, de custos, enfim. Isso é uma política que eu conheci lá no estado do Pará. E em outras regiões não necessariamente é dessa forma, né? No próprio Rio Grande do Sul existem os dois modelos. Existem hospitais referenciados, que a porta da emergência não é 24 horas aberta, que a gente diz, né? Ele vai para uma unidade e é encaminhado para lá e vai de ambulância já para um leito de internação. E aqui, no caso de Santa Isabel, já é um hospital com porta aberta, né? 24 horas, um hospital que atende os pacientes e funciona 24 horas, seja para uma consulta ou atendimentos também de urgência, emergência e também internações, logicamente. Então, essas mudanças, elas trazem diferenças de gestão também do próprio hospital e da unidade, porque é diferente você administrar um hospital em que você tem uma porta fechada e do que um hospital que é uma emergência 24 horas. Mas isso, logicamente, depende de uma política pública, né, que é muito maior do que o próprio hospital. Depende do município, do estado, de políticas públicas que se entende do que é melhor para a população de acordo com o perfil e a característica daquela população. Perfeito, perfeito. Importante para a gente entender, aproveitar esse teu conhecimento, um pouquinho dessas diferenças. E quando a gente fala também, como muitas vezes a gente tem esse distanciamento logístico e até cultural de entendimento, a diferença da região norte, nordeste para o sul aqui, existe também uma diferença da mão de obra de profissionais e de estrutura ou não? Isso daqui a pouco, hoje já não existe mais? O que eu posso dizer... Assim, baseado, óbvio, na tua vivência. Isso, no que eu pude experimentar, na característica do povo paraense, eu acredito que eles têm uma disponibilidade maior ao crescimento, vamos dizer assim. Estão mais disponíveis, talvez até pelas características da população em ter uma questão econômica menor do que hoje nós temos no Sul. Eles estão aptos ao crescimento e abertos a se desenvolver e começar uma carreira. Que isso permite dentro de um hospital você pegar diversas funções, né, que são importantes dentro do hospital. Auxiliar de higiene e limpeza, auxiliar de manutenção, auxiliar de cozinha, auxiliar de farmácia, que são as portas de entrada, né, vamos dizer assim. Perfeito. Lá pelo cenário econômico mesmo. Isso, eles estão mais abertos a oportunidades de crescimento, enquanto aqui a gente tem uma dificuldade importante, né? A gente, por exemplo, são posições que a gente tem uma dificuldade em contratar no hospital, e tanto que muitas pessoas estão vindo, né, desses estados, inclusive do próprio Pará, e a gente tem muitos paraenses, né, no Santa Isabel. Até uma característica, né, fora Santa Catarina, nós temos mais paraenses, né? Fora catarinenses, o segundo estado que mais temos colaboradores são paraenses. E se a gente juntar os colaboradores do norte e nordeste, são mais do que catarinenses dentro hoje do Santa Isabel. Então, a gente tem uma característica já de um hospital que é muito diverso. E não é só do hospital, o próprio Blumenau, né? Acho que já mudou bastante nesse sentido. E acho que isso vai de encontro a isso que você me perguntou, das diferenças. E acho que é importante, né? Essa população é muito importante estar aqui por conta justamente que se nós não tivéssemos essas pessoas, talvez até a operação do hospital estaria afetada, porque você não consegue funcionar um hospital ou qualquer instituição de saúde sem essas funções. Elas são fundamentais para que o próprio médico atue, né? A própria enfermagem atue. Então, acho que essa é uma característica importante, né? Hoje, a população que a gente tem é dessa característica. Então, essa é uma característica diferente de Santa Catarina para o Pará, por exemplo. Perfeito, perfeito. Isso me lembrou, e nunca tinha feito esse paralelo, que foi o que aconteceu durante uns anos, no final dos anos 90, início dos anos 2000, de muitas pessoas da área da saúde se formarem aqui e irem para países que estavam envelhecendo na Europa, porque não tinha a mesma situação de profissionais. Eu lembro muito do pessoal de fisioterapia, que acabou indo para a Itália, porque realmente não tinham fisioterapeutas para atender
os italianos e tinha essa questão de metade da população já ser considerada da melhor idade, idosos, né? É uma tendência, né? A tendência é que isso fique cada vez mais difícil, né? Não é uma mudança, né? Você olhando para uma visão de futuro, 5 a 10 anos, a tendência isso é ficar cada vez mais difícil dessas posições de entrada, né? Vamos dizer assim. E isso que você mencionou vem acontecendo até atualmente, né? Posições de enfermeiro, médicos, né? Tem programas na Itália, como você falou, que exatamente nesse sentido, que já para captação na Alemanha, que captam esses profissionais para cuidar da população lá. Então isso também tem levado profissionais daqui para lá. E aí o Brasil, como é um país continental, acaba tendo essa migração Sim. dentro dos estados brasileiros, mas mostra, e é um dado, um censo do Santa Isabel interessante que eu acho que deve se refletir nas demais instituições de saúde aqui da nossa cidade, essa questão da origem das pessoas, que mostra que são pessoas que vieram dispostas a buscar uma outra oportunidade de vida, mas principalmente com conhecimento e capacitação, e muitos eu conheço que acabam estando, além de estar trabalhando, buscando também crescimento dentro da profissão e da instituição através do estudo, né? Perfeito. E aí eu ia te perguntar, agora quando a gente olha o Santa Isabel, qual é em números? O que é o Santa Isabel em números? Como falasse de profissionais, leitos? Olha, o Hospital Santa Isabel tem mais de 1.500 profissionais registrados, né? São mais de 500 médicos atuando, que a gente, não ao mesmo tempo, né? Mas que atuam no Santa Isabel, além de terceiros, né? Que a gente tem dentro do hospital que contribuem para o funcionamento da instituição. A gente tem em torno de 3.000 pessoas que circulam no hospital diariamente, né? Entre atendimentos realizados no pronto atendimento, que a gente gira em torno de 2.000 atendimentos por mês. Então, mas fora isso, as internações, o ambulatório, né, ambulatório de transplante, o ambulatório de especialidade geral, a gente tem uma circulação de pessoas em torno de 3.000 pessoas dia ali no Santa Isabel. Então, é uma referência de circulação, de movimentação e de economia, um polo econômico importante para o município, né? Só por si só, isso já ajuda a abastecer a economia do município, né? Então, pela quantidade de colaboradores que a gente tem na instituição e tudo mais. Bom, inúmeros outros assistenciais, o Santa Isabel, no ano passado, ele bateu o recorde de transplantes realizados. Foi o ano que se fez mais transplantes na história do Santa Isabel. Foram mais de 330 transplantes entre córnea, rim, pâncreas, fígado, coração. Então a gente bateu esse recorde, é o hospital com maior número e referência dentro do estado de Santa Catarina e um dos maiores do país, né? Se nós pegarmos em números proporcional à população, tanto de fígado quanto de rim, nós somos a maior referência no país em números de transplantes. Então isso por si só já é extremamente significativo. Além disso, o Hospital Santa Isabel é referência para duas especialidades extremamente importantes, além de Blumenau, para a região e também para o estado, em neuro e também em cardiologia. Então nós temos um foco no perfil de alta complexidade, é um hospital que é referência principalmente para essas especialidades, mas não somente essas, e focado no paciente complexo. Nós temos, por exemplo, diariamente recebendo helicópteros que trazem pacientes de outras regiões, tem um heliponto específico, justamente por conta dessa complexidade e referência que vai muito além de Blumenau, né? Vai para a região e também para o estado todo. Quando eu agora falando um pouquinho, falasse dessa questão dos transplantes, quando a gente fala o Santa Isabel, a gente sabe que ele tem uma vocação que nasceu da filantropia das irmãs, na época da Divina Providência, hoje está na parte da Rede Santa Catarina, e olhando o ano passado, o quanto representou o atendimento que a gente pode dizer do gratuito, que a gente sabe que é do SUS ali, então tem uma tabela de referência extremamente defasada, e o quanto representa de convênios e particular, que hoje a gente pode dizer, o Santa Isabel a gente pode dividir entre o particular, a pessoa que tem sua renda e paga pelas suas intervenções dentro do Santa Isabel, os convênios que seriam planos de saúde e seguros, e o SUS. Hoje, como é que é a divisão desse fluxo? Perfeito, eu acho que isso é importante a gente falar, né? O Hospital Santa Isabel, em 2015, passou das Irmãs da Divina Providência para também uma outra instituição religiosa, que é as Irmãs da Rede Santa Catarina. Então, a Rede Santa Catarina é uma instituição religiosa, assim como a Divina Providência, que em 2015 as instituições fizeram esse movimento de transição. E hoje,
o Santa Isabel, falando em números, o atendimento SUS gira em torno de 80%. Ele significa 80% hoje dos nossos pacientes atendidos dentro da instituição. E 20% se divide entre o particular, como você falou, e as operadoras. O que é importante ressaltar? Esse número, esse proporcional, está ligado diretamente à sustentabilidade da instituição. Qual que é o nosso objetivo e o foco da instituição? E ela é filantrópica e vai continuar atendendo o SUS, e isso é importante, acho que reforçar e ressaltar. E essa, acho que é a origem da instituição, e isso não muda. Só que fazer um SUS proporcional ao que nós temos estabelecido em contrato, do que nós temos com o município, do que é o compromisso que nós assumimos, e isso é o nosso objetivo, e fazemos e vamos continuar fazendo, e trazer o paciente privado, que a gente chama, né? O privado particular e o das operadoras. Por quê? Porque esses pacientes que ajudam a pagar o déficit que é da tabela SUS, né? Então, o quanto mais eu tiver desse volume, mais ele vai me diminuir o prejuízo que hoje eu tenho na instituição por realizar esse atendimento tão significativo de SUS, de 80%, em relação ao privado. Então, a estratégia é você equilibrar e trazer, não diminuir necessariamente o SUS, mas sim aumentar o volume de pacientes privados, para que você diminua esse percentual de proporcionalidade para uns 70%, 60%, sem diminuir o SUS, mas sim aumentando o privado. E isso automaticamente vai trazer um equilíbrio econômico e financeiro para a instituição, para poder continuar atendendo o SUS com qualidade, com segurança, como a gente vem fazendo e faz sempre dentro do Santa Isabel. E Saulo, desde que você entrou no Santa Isabel, e aí já vendo esse planejamento de equilíbrio econômico, a gente sempre ouve, porque a tabela SUS, em qualquer instituição filantrópica, e ela desequilibra a estrutura porque ela é extremamente defasada. Sim. E não é atualizada há muitos anos. Desde isso, como é que vocês têm visto o equilíbrio e aí falando a viabilidade financeira para que o Santa Isabel continue fazendo o atendimento no volume que atende e com a qualidade que tem? Primeiro, reconhecer os esforços do ente público, que também é importante a gente valorizar, por conta até da deficiência da tabela SUS, né? Santa Catarina tem a PVH, que é uma tabela de valorização dos hospitais com um valor maior do que a tabela SUS para alguns procedimentos. Então, em alguns procedimentos, principalmente os de média complexidade, o Estado ele complementa um valor em virtude dessa defasagem, e isso ajuda a diminuir esse déficit. Então é importante reconhecer isso do Estado de Santa Catarina. Assim como o próprio município, né? O município de Blumenau, ele aporta um recurso adicional, principalmente para o nosso pronto atendimento, para apoiar por conta desse déficit e diminuir esse prejuízo institucional. Então, é importante, antes de falar desse déficit que existe e continua ainda a gente tendo uma dificuldade financeira importante, reconhecer o esforço do ente público, que é real e vem sendo feito, e logicamente a gente sempre briga para melhorar ainda mais, mas é importante reconhecer. Então, posto isso, nós temos um déficit importante, que é o da tabela, que continua existindo, né? O Santa Isabel, ele enfrenta uma dificuldade financeira importante, isso não é segredo para ninguém, mas que nós conseguimos estabelecer melhoramos o resultado em relação ao ano passado, né? Fechando os números de 2025, ainda com déficit importante, mas com uma projeção de futuro também importante, né? Acho que nós estamos falando de coisas prospectivas e positivas para o futuro, né? Como eu te falei, continuando com o atendimento SUS, mas agregando novos serviços, agregando novas especialidades, construindo junto ao ente público, atendendo déficits que também são importantes para a população, numa negociação específica, com uma tabela talvez negociada, um preço diferente da própria tabela, que seja o mínimo do custo para a instituição poder continuar funcionando. Então, a nossa estratégia é de aproximação com o ente público para justamente, de uma maneira transparente e clara, demonstrar essas fragilidades, essas deficiências, esses custos, para construir soluções. E a gente tem tido sucesso e essa abertura para conseguir falar de coisas prospectivas, né? E não trazendo somente um problema, uma situação. Então isso tem sido muito positivo, e eu enxergo com curto prazo de tempo uma melhora significativa nesse sentido. Quando a gente fala do Santa Isabel, a gente vê que constantemente ele está em transformação. Afinal, é um conjunto de prédios, né?
prédios que tem, eu não sei se chega a ter prédio centenário lá dentro. Sim, Tem? tem. Então, assim, prédios centenários até alas mais modernas. Mas no último ano eu pude acompanhar algumas reestruturações e ampliação. O que são esse planejamento do hospital? Qual é o planejamento de infraestrutura para esse crescimento, mantendo o número de leitos para o SUS e tentando crescer para buscar essa viabilidade econômica? Perfeito. Nós, no final de 2024, inaugurou um ambulatório de transplantes novo, ali na parte próxima ao estacionamento, ali na parte mais externa mesmo, um bloco específico, que a gente tem atendimentos, assim, de toda a parte de transplante nessas especialidades que eu lhe falei, mas também está ampliando os serviços ali também para a população. E é uma estrutura totalmente diferenciada, nova, com qualidade e com uma capacidade também de crescimento já que não foi inaugurada, mas já está com o esqueleto pronto ali, que a gente pode ampliar atendimentos ali nesse espaço. Além disso, nós potencializamos o nosso centro médico, que é um serviço esse 100% privado, mas que atua lá no Norte Shopping com diversas especialidades. Nós ampliamos as especialidades e também os convênios atendidos e também os procedimentos realizados, né? Então, a gente tem diversas especialidades que podem ser atendidas numa região, numa população que muitas vezes não vem até o centro, né? Então, essa é uma estratégia e um serviço que foi potencializado no último ano. E esse ano, além de outras adequações internas que nós fizemos, um movimento relevante que a gente vai fazer uma atualização do plano diretor, né? Que é um plano diretor que você já constrói ele tecnicamente com uma empresa especializada para você desenhar de acordo com a característica da população, os espaços do hospital e as estratégias, um plano de desenvolvimento de áreas para a instituição de áreas novas, especialidades novas e redistribuição do que nós temos hoje. Nisso temos uma gama muito grande do que podemos fazer. Desde possibilidades, nada concreto, mas desde leitos de UTI, novos blocos, um bloco cirúrgico novo. Então, mas isso tudo, logicamente, depende de N fatores, né, para a construção disso. Mas eu acho que o principal é ter o plano, né? O plano diretor que nós vamos construir, atualizar, na verdade, para você fazer essa projeção e saber o caminho da onde nós queremos chegar. E na parte mais operacional / estrutural. Então, isso de acordo com as características da população que mudou muito, né? Com envelhecimento e novas patologias, novas doenças e novos procedimentos que são realizados. Onde a tendência é que um hospital se fale menos de doença e mais de saúde, né? Mais de prevenção, né? Essa é uma característica mais de futuro, os tratamentos mais ambulatoriais do que de internação. Então, nós temos que nos adequar a esse novo olhar populacional, mas também olhando para o futuro de 5 a 10, 15 anos para frente. Saulo, para a nossa reta final, vou aproveitar para falar. Muito tempo ali em 2015 o pessoal acompanhou essa transição da Divina Providência para as irmãs da Rede Santa Catarina. E as pessoas acompanharam as mudanças, mas você que está vivendo lá dentro, você como diretor-geral do Hospital Santa Isabel, com contato com a Rede Santa Catarina, qual é a vantagem para o Hospital Santa Isabel, para os profissionais da saúde que estão dentro do Hospital Santa Isabel e da rede também, que acaba estando vinculada ao hospital, e principalmente para a comunidade de Blumenau e do Vale Europeu, qual é a vantagem e dessa mudança que a gente teve? Eu acho que posso elencar várias, vou citar algumas aqui. Acho que a principal é da sustentabilidade da instituição, né? Como eu te passei, o Santa Isabel ele ainda enfrenta prejuízos, né? Por conta desse volume SUS e da tabela, como nós falamos anteriormente. Isso traz um déficit importante para o hospital. E quem paga esta conta é a rede, né? Quem mantém o hospital funcionando e garante que todos os fornecedores recebam, que os colaboradores recebam, que a gente faça os investimentos, como eu citei alguns aqui, dentro da instituição, é a Rede Santa Catarina, que através dos outros hospitais e que tem hospitais 100% privados, como a gente estava falando lá, um hospital da Paulista, em São Paulo, ele é 100% privado. E, logicamente, com uma tabela e um atendimento 100% privado, ele tem um resultado financeiro. E parte desse resultado, além de manter as questões sociais que a rede também tem, como escolas mantidas 100% pela rede, como o lar de idosos em Guarulhos, que é mantido 100% da rede, ajuda a pagar esse déficit. Então,
isso é uma importância, porque se não fosse isso, não teria tido essa transição da Divina Providência para a rede, e aí teria que ter sido buscado alguma outra solução, talvez o Estado assumindo, ou não tendo a condição, buscar uma outra solução. Então, acho que essa pôde ter a continuidade, esse foi um benefício, eu vejo. Além disso, quando é uma tendência, e não só na área hospitalar, que a gente observa isso, de você somar esforços, né? As unidades não conseguem mais funcionar, existir sozinhas, né? Se você procurar rapidamente no Google e jogar, você observa muitos hospitais fechando, hospitais filantrópicos, ou fazendo parte de uma rede que adquiriu, justamente porque precisa, nesse mundo cada vez mais complexo, e onde o custo se aumenta, né? Falando da folha, mas também de material, medicamento, tudo aumenta, né? Os alimentos, você precisa buscar mais eficiência. E trabalhando em rede, você potencializa essa eficiência, porque logicamente você compra um volume maior, você traz as expertises dos outros hospitais, de outras redes, né? De outras unidades, na verdade, que te trazem um crescimento, uma melhoria também aqui para a própria unidade. E falando dos colaboradores, como você citou, você traz uma perspectiva de crescimento também profissional e institucional dentro da própria rede. Para quem tiver interesse, logicamente, além de crescimento dentro da própria instituição, te abre, por exemplo, se a rede eventualmente pega um hospital no Pará, como eu falei, temos muitos colaboradores, eventualmente ele pode voltar até para o Pará, ou ele pode ir para São Paulo, onde nós temos, no Rio de Janeiro, outras unidades agora no Rio Grande do Sul tem. Então a pessoa pode crescer profissionalmente, assim como eu tive a oportunidade de crescer mudando de estado, a própria rede também possibilita isso. Então, acho que esses são alguns benefícios que essa mudança para a rede traz, com uma gestão profissionalizada, né? Por exemplo, o Hospital de São Paulo, ele foi eleito, se eu não me engano, o 5º melhor hospital do país. Então, todo esse conhecimento também é trazido para o próprio Hospital Santa Isabel, porque ele é compartilhado entre as unidades, né? Não é só daquela unidade. Então, tudo isso tem um ganho em rede também, que a população aqui de Blumenau, de Santa Catarina, consequentemente, é beneficiada. Perfeito. Saulo Mengarda, diretor-geral do Hospital Santa Isabel, falando aqui na Clube FM, na Jovem Pan 88,7 FM. Queria agradecer a sua participação, disponibilidade e trabalho à frente, que é um abnegado aí, junto com todos os profissionais envolvidos, para que essa casa funcione 24 horas por dia, 7 dias por semana, sempre. A gente sabe que você falou, normalmente quando a gente faz a associação hospital, é para resolver um problema quando já algo estourou. Mas é o trabalho que vocês vêm fazendo também da qualidade de saúde. Eu queria então agradecer a disponibilidade e reconhecer esse trabalho de vocês. Eu que agradeço, Neto, estar aqui, poder falar um pouco sobre a instituição, porque eu tenho muito orgulho de estar onde eu estou, muito feliz, e falar sobre a instituição para mim é gratificante. Perfeito. Pessoal, acompanhamos pela Clube FM e pela Jovem Pan essa entrevista que também está no YouTube das duas emissoras. Então agradeço e fique sempre com a nossa programação e assistindo nossos vídeos também nas redes sociais. Tchau, tchau.